A torcida do Flamengo lembra muito bem desse cara aqui, ó. Lembra do Marlos Moreno? Chegou lá colando o berril daquele Atlético Nacional de Medellín que voou, né, cara, em cima da Libertadores, bateu no meu São Paulo e foi campeão da Libertadores. Em 2016, tivemos o Miguel Borja também, o Orlando do Berril, o Marlos Moreno, ambos foram para o Flamengo também. E agora tivemos a confirmação que hoje o Marlos Moreno é o novo jogador do Atlético Nacional. Ele voltou para a sua equipe, né, cara, para o Atlético Nacional, a equipe que ele voou lá em 2016, passou pelo Flamengo e tal, passou por outras equipes que eu nem sei por onde ele estava andando. E agora sim foi confirmado como novo reforço do Atlético Nacional. Seria bem legal se o Atlético Nacional conseguisse montar novamente aquele time que fez muito sucesso em 2016. Se eles teriam o mesmo sucesso coletivamente, ganhar a Libertadores, chegar à final da Sul-Americana na mesma temporada, aí eu já acho muito complicado. Porém, o Marlos Moreno é sim confirmado como novo reforço do Atlético Nacional. Bom, aqui temos uma excelente possibilidade para quem tá precisando de lateral no futebol brasileiro. Diria que basicamente todo mundo, né, cara? Basicamente todo mundo que tá precisando de lateral tem carência nesse elenco, inclusive o meu São Paulo, né, cara? Que no momento, na lateral direita, só tem apenas o Cédric Soares, que diverge bastante opiniões. E foi dito sim que o West Ham avisou o Palmieri, o Emerson Palmieri, brasileiro, naturalizado italiano, que ele pode sim deixar o clube nessa temporada. Bom, o Flamengo já demonstrou interesse nele, o Santos também já falou constantemente vezes que é santista, poderia vir para o Santos. O Santos também tem uma carência na lateral direita. Se eu fosse também a equipe brasileira, eu observaria a situação do Emerson Palmieri. Ele, lembrando, é italiano, porém é brasileiro, então não teria problema quanto ao limite de estrangeiros. Então, cara, seria uma baita uma contratação, um jogador que viria exatamente, cara, diretamente da Premier League, direto para o futebol brasileiro. Voltar para o Flamengo, que já trouxe o Emerson Royal, que já tá com diversas opções para o elenco, até para o Palmeiras também, eu acho que um pouco mais improvável. Mas para uma equipe que tá precisando, como o próprio São Paulo, Santos, que tem carências na lateral direita, eu traria assim o Emerson Palmieri com toda a certeza do mundo. E o Depou, sim, foi confirmado como o novo jogador do Inter Miami. Isso é algo inacreditável, né, cara? Porque o Depou ganhou a Copa do Mundo, ainda pouco antes da Copa do Mundo já teve destaque na Copa América, foi para o Atlético de Madrid, ficou por muitas poucas temporadas por lá, e agora vai para a MLS, né, cara? Eu nem sei quantos anos o Depou tem, ele surgiu assim, de repente, né, cara? O Depou, eu não acho que seja tão velho assim pra ir para a MLS já, mas você sabe que ele tem 31 anos já. Poderia ainda atuar mais algum tempo em alto nível. Porém, você sabe que ele gosta muito do Messi, é o grande ídolo dele, pode ser a última chance de, além da seleção, jogar junto com o Messi em clube. Então ele, é claro, que a presença do Messi lá pesou, não restam dúvidas, ele foi sim confirmado como um novo reforço do Inter Miami. Seria bem legal que o Inter Miami montasse uma equipe competitiva, né, cara? Porque mostrou que iria montar uma equipe competitiva quando chegou o Messi, Jorge Alba, Sérgio Busquets. Eu falei, ninguém para mais o Inter Miami. Mas a gente viu que parou por ali, né, cara? Agora trazendo o Depou e provavelmente deve chegar outros jogadores. Cara, eu acho que o Inter Miami deve subir ainda mais o seu nível. Foi-se confirmado que o jovem zagueiro francês Nathan Zezé, de 20 anos apenas, é uma grande promessa para a nova geração francesa, fechou um acordo e será jogador do clube saudita Neom. Tem outras equipes sauditas também querendo entrar no cenário do futebol saudita, não só o Al Hilal, Al Nassr, as equipes que nós já conhecemos, e também estão fazendo um forte investimento. E foi sim confirmado que o Nathan Zezé, de 20 anos, vai sim ser o novo reforço do Neom FC. E essa resenha que aconteceu, não foi uma resenha, mas foi uma história bem interessante, porque se vocês não sabem, após a Copa do Mundo, a Juventus tinha acabado de ser rebaixada, e muitos jogadores daquela seleção campeã do mundo estavam naquela Juventus rebaixada e deixariam posteriormente a equipe, menos um jogador que eu vou falar pra vocês. Bom, como vocês sabem, em 2006 a Itália foi campeã do mundo, e daquela Itália tínhamos muitos jogadores. Na verdade, por muito tempo foi assim, que a Juventus sempre foi base da seleção italiana. Alguns jogadores do Milan, alguns jogadores da Inter de Milão, mas com maioria da Juventus. E tivemos sim uma conversa sendo revelada pelo Cannavaro que ele teve com o Del Piero sobre esse rebaixamento. Vale para lembrar que os dois campeões do mundo estavam jogando a Juventus rebaixada naquele ano por diversos escândalos de corrupção também, né, cara? E foi dito assim que o Cannavaro disse o seguinte: depois que vencemos a Copa do Mundo, a maioria das estrelas decidiu deixar a Juventus porque o time foi rebaixado para a Série B. Del Piero ficou segurando o troféu e olhando para ele por um longo tempo, o troféu da Copa do Mundo. Ele me disse: eu fico, Fábio. Aí o Fábio disse: o quê? E o Del Piero disse: não vou deixar a minha Juve. Ou seja, que mesmo eles sendo campeões do mundo, tem um mercado. Com certeza o Del Piero conseguiria sair para qualquer equipe do mundo se ele quisesse, mas ele não achava justo deixar a Juventus naquele momento tão complicado da história da equipe. E ele disse o seguinte: alguns dias depois, o Cannavaro disse que alguns dias depois ele ligou para o Del Piero e disse: ei, Alex, sinto muito por ter saído do time. E o Del Piero respondeu: não precisa se desculpar, você deixou o time no momento mais difícil, mas eu sou o capitão, não posso sair. Depois das palavras do Del Piero,
Senti vergonha de mim mesmo. Isso foi o que foi dito em uma entrevista pelo Cannavaro. A gente vê que o Del Piero de fato é um dos maiores ídolos da história da Juventus, que nem nos momentos mais difíceis, que aí sim a gente vê quem é realmente um ídolo, quem tem uma postura de um verdadeiro capitão, não abandonou a sua equipe mesmo após uma queda para a segunda divisão, participou de toda a reconstrução e é claro, a gente viu que a Juventus se tornou depois, né, cara? Empilhou diversos campeonatos italianos consecutivos, chegou em final de Champions League e tudo isso com muita contribuição do capitão e também recém-campeão da Copa do Mundo, Del Piero. E essa daqui, com certeza, vai deixar o público brasileiro ainda mais animado, né, cara? Porque se o Paquetá não vinha recebendo convocações e estava sendo muito envolvido em esquemas de apostas, você sabe que teve toda aquela polêmica envolvendo a ilha de Paquetá e tudo mais, foi confirmado que já saiu o resultado do seu julgamento envolvendo as apostas esportivas. Julgamento esse que poderia até bani-lo pra sempre, né, cara? Poderia bani-lo pra sempre do futebol profissional na Inglaterra. Só que foi dito, sim, que a notícia é muito boa para o Lucas Paquetá, que ele, sim, vai ser comunicado nos próximos dias que ele está livre e inocentado. O jogador já sabe que a decisão que será divulgada nos próximos dias será muito favorável a ele. E é claro, fez recentemente aí, se não me engano, teve um amistoso ontem do West Ham, de pré-temporada, já fez um gol, pode estar recuperando o seu melhor momento, né, cara? Já que ele não passa por uns bons momentos, talvez muito por conta disso, deve ter afetado o jogador psicologicamente, disso não restam dúvidas, e quem sabe podemos estar vendo o Lucas Paquetá voltando a ser uma peça importante para a seleção brasileira. Você gostaria de ver o Paquetá voltando para a seleção brasileira? Após essa confirmação da sua inocência, isso pode sim estar voltando a acontecer já nas próximas convocações. E, cara, o Botafogo que tá muito próximo de contratar o Taremi. Foi dito que o Botafogo deu uma recuada nas últimas horas. O Botafogo demonstrou um certo otimismo. O Taremi, que não teve uma última temporada muito boa, mas anterior a ela, teve números sensacionais, né, cara? E a pedida salarial do atacante iraniano, que já tem 33 anos, foi considerada muito alta. Ainda isso, o jogador ainda disse sim que deixa permanecer na Europa, mas é claro, não descartaria uma possibilidade de vir para o Brasil caso o Botafogo arcasse financeiramente com o que foi pedido por ele. As conversas serão retomadas se houver uma redução salarial na pedida que foi feita pelo Taremi. Bom, acho muito provável isso acontecer. O Botafogo teria já contratado o Inter de Milão, que não teria dificultado o negócio, porém o Taremi não acha interessante a ideia de vir para o futebol brasileiro nesse momento e pediu um salário absurdo para isso acontecer. Eu acho muito difícil que o iraniano virá para o futebol brasileiro, mesmo achando que ele tem nível para destruir aqui. Bom, Botafogo, pelo que eu vejo nos últimos anos, só contrata centroavante, né, cara? Contratou o Arthur Cabral, que já tá sendo muito contestado, e agora está querendo sim trazer o Taremi. E agora sim foi confirmado, here we go, Samuel Lino é o novo reforço do Flamengo. O Flamengo não tá pra brincadeira, hein, cara? É simplesmente a maior contratação da história do Flamengo, Samuel Lino, 24 milhões de euros, 156 milhões de reais, tá, rapaziada? São 22 fixos, mais 2 milhões de euros em metas. Cara, o Flamengo não tava brincadeira, 24 milhões de euros para uma equipe brasileira. É um valor absurdo, né, cara? E como vocês já viram que eu trouxe no vídeo, não deve parar nele, né, cara? Deve trazer muitos outros jogadores, e assim como já trouxe no começo da temporada. No começo da temporada, ainda nessa janela. Então, cara, o Flamengo tá querendo montar um time europeu, disso não restam dúvidas. E quando eu achei que iria haver uma equipe brasileira pagando 156 milhões de reais por um jogador, infelizmente é uma realidade que a minha equipe, o São Paulo, está muito longe, né, cara? O São Paulo não tem 10 milhões de reais para trazer um jogador. Imagine só 156 milhões de reais. Realmente é uma distância, não só de São Paulo, mas de outras equipes. Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, passando por crises financeiras, o Santos, muitas equipes, né, cara? A gente vê essa distância de equipes que estão muito bem estruturadas, como Flamengo, Palmeiras, que financeiramente estão muito bem e devem se continuar, vamos dizer, continuar sendo protagonistas do futebol brasileiro, dominando o futebol brasileiro nos próximos anos.